Essa palavra vou ter que prestar aqui um resumo para que a gente possa dar continuidade, pois hoje eu quero tecer também tempo para tratar da ceia do Senhor aqui neste lugar. Mas pela manhã, antes da leitura, para que fique claro para você, eu dei início dizendo que o que eu tenho para falar hoje, eu considero que seja vital para as nossas vidas, vital para a vida desta igreja, vital para que o nosso casamento possa perdurar e vencer todas as batalhas, ou seja, vital para tudo. Eu não sei exatamente o que você veio buscar aqui nessa noite. Talvez hajam pessoas aqui que vieram pedir uma bênção, nada de errado em pedir a Deus alguma coisa, não. Talvez hajam expectativas que elas não acontecerão aqui neste lugar nesta noite. Mas uma coisa eu creio, que nesta tarde, no início dessa noite, nós poderemos sair daqui renovados pelo sangue de Jesus, pela mesa de Cristo, pelos elementos que não são apenas pão e suco de uva. É Jesus Cristo presente em nossas vidas, através deste ato. Por isso que ontem à noite, ao preparar essa mensagem, parte da minha tarde, eu orava pedindo que a igreja, antes de ouvir esta palavra, antes de ler estes versos, inicialmente o Senhor pudesse começar a tirar de nós toda a frieza, toda a desconfiança, toda a dureza, toda a insatisfação, tirar tudo aquilo que nos impede de ouvir Deus falar conosco. Eu já estou orando. Ore também, porque você sabe quais são as causas que te afastam do Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu creio aqui nesta noite. Por isso eu quero partilhar com você o texto que está em Apocalipse capítulo 1. Peço a você que abra comigo, lá no verso 9, me acompanhe até o 13. Aqui segue as cartas às 7 igrejas. Quem pregava muito nessa questão aqui era o pastor Derossi. Me lembrei dele quando eu lia Apocalipse. Ele tem uma série de mensagens que muito me abençoou, exatamente aqui. Vamos falar sobre o triunfo de Deus. Em nome de Jesus, acompanhe comigo o verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, que me dizia: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me, diz o verso 12, ou seja, virei-me, procurei, para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, um tipo de roupa comprida que ia até os calcanhares, que eram trajes
sacerdotais, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Vamos lá agora no capítulo 3, me acompanha a partir do verso 14. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, ou seja, compre de Deus pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, eu disciplino a quantos amo. Agora essa missão é nossa. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir, ou seja, eu e você, ouvirmos aquilo que o Senhor fala, ouvir a minha voz, ouvir a voz de Deus, e abrir a porta, ou seja, abrir o coração, eu entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo, ou seja, intimidade com Deus. E ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu o venci, e me sentei com o meu Pai no seu trono. E o verso 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e que toda a igreja diga amém. Está lida a sua palavra, Pai. Sabemos que não merecemos, Pai, mas queremos nesta noite mais uma vez te pedir que o Senhor venha até nós e fale conosco, nos mude, nos molde, nos capacite, nos prepare para cumprir a tua vontade, Pai, aqui neste lugar. Essa é a nossa oração, Pai. Que não haja nada da minha parte, que não haja nada da parte de ninguém aqui que impeça o teu fluir, o teu falar, o teu mover aqui neste lugar. Toda incredulidade, toda deficiência psíquica, todo descontrole emocional, toda perturbação que às vezes, ou tribulação que às vezes nos acomete em função das nossas questões pessoais, todas elas sejam eliminadas da nossa mente, do nosso coração, e possamos deixar o Senhor habitar em nós. Aí sim poderemos sentar à mesa e ceiar com Jesus. Aí sim, como João, poderemos ouvir a voz de Jesus, poderemos olhar para o lado, para frente talvez, e não vê-lo visualmente, mas escutar a sua voz, falando de forma singela, através de trombetas, como diz a tua palavra. Eu oro por isso, que toda a igreja diga amém. Pode se assentar. De manhã eu disse que eu baseei essa mensagem de hoje em 3 estudos de 3 homens que
que Deus tem usado para falar ao meu coração. O pastor Augusto Nicodemos, pastor Hernandes Dias Lopes e o bispo da nossa denominação, o bispo Martinho Lutero. Após estudar e receber de Deus o complemento dessa mensagem, sexta-feira agora, na vigília, quantos estiveram aqui, gostaria de reconhecer que estiveram nessa vigília, sexta-feira agora, fomos tremendamente abençoados. Muita coisa. Veio um pastor da Nova Vida, não sei se do Alto Caxambi, não lembro de onde, Alto da Boa Vista. O homem parecia assembleiano, não era Nova Vida não. Aí eu pude perceber que eu grito pouco, então me senti no direito de gritar um pouco mais agora. Mas como Deus usou aquele homem para falar comigo. Louvado seja o Senhor, né? Às vezes nós não agradecemos ou nos esquecemos daquilo que Ele tem feito conosco, aqui neste lugar, através desse altar, através das vidas que o Senhor tem colocado aqui nesse lugar. Em nome de Jesus eu agradeço. Mas aqui nós temos uma história aqui para entender e para que você possa, antes da continuidade do momento que eu queria da mensagem pela manhã, ter uma noção maior do que realmente acontecia. Eu poderia até mostrar um vídeo, mas talvez eu iria chocar a igreja, que talvez não esteja muito acostumada a certos vídeos, a certas partes da história da igreja, do cristianismo, e eu não vim aqui para chocar nesse momento ninguém, ainda não. Mas acredito que venha chocar. Se continuar sendo impulsionado pelo Senhor, é o que vai acontecer a qualquer momento. Mas é com Deus. Mas aqui, dos anos mais sombrios da perseguição à igreja, a gente pensa que o tempo hoje é difícil, né? A gente pensa que as lutas de hoje são invencíveis, né? Às vezes nós achamos que o que nós vivemos hoje é pior do que o que todo mundo vive e do que qualquer cristão já viveu. Não, não é não. Desde que Nero, com 17 anos de idade, tornou-se imperador de Roma, e quero dizer a você que para você entender, você vai ter que chegar na sua casa, estudar e saber quem foi Nero, o que foi Roma, por que foi Roma, porque não vai dar tempo de falar aqui. Então procure vídeos lá no seu Google, no seu YouTube, e aprenda mais do que eu vou poder em tempo falar aqui. O tempo é curto, o relógio está correndo. Mas, para fazer você entender um pouco, o Nero era um homem louco, esta é a palavra. Ele era um homem devasso. Os estudiosos vão dizer que um dos homens mais violentos e cruéis que existiu na face da terra. De tão cruel que era, ele mandou matar a sua própria mãe. E desde que esse homem assumiu o governo de Roma, é que as nuvens escuras de uma perseguição cruel, e até mesmo a palavra é avassaladora, se formava no horizonte em relação àquela época, anunciando a chegada de um tempo muito amargo para a igreja de Deus. Ou seja, o tempo em que vivemos de amargo não tem nada. Então não há motivos para reclamar, não há motivos para se desculpar, não há motivos para dizer que não dá, porque dá sim. Mesmo que tivéssemos um grupo de pessoas aqui na esquina querendo tirar a nossa vida por causa do Jesus que pregamos, não se compararia com esse tempo aqui, ó. Não. Passam-se 10 anos que esse homem assumiu o governo em 54, ou seja, 64 agora, segundo os historiadores, os estudiosos.
vai dizer que ele mesmo, depois de 10 anos no governo, ele mesmo colocou fogo na capital do império. Opa! Ele era o líder daquele lugar, ele presidia, ele governava. E os estudiosos chegaram à conclusão que foi ele mesmo, com provas. Por causa da sua megalomania, ele queria construir uma Roma mais bonita, mais bela, mais pujante, mais poderosa, mais esplendorosa. Aí ele vai, sobe a um alto de uma torre, olha que interessante, torre de Mecenas, e vestido de ator, tangendo a sua lira, ou seja, um instrumento musical de cordas, ele assiste de cima dessa torre o espetáculo das chamas, lambendo as casas, as vidas, as pessoas, as famílias, da capital do seu império. Que homem louco! Foram 7 dias de incêndio, e quando o incêndio acabou, a cidade de Roma estava completamente, amplamente devastada. Acabou. Haviam 14 bairros em Roma. Desses 14, 10 deles foram destruídos, acabados. Não ficou uma casa em pé por causa das chamas. E os 4 restantes bairros que sobraram, povoados eram pelos judeus e pelos cristãos. Meu Deus, deu ruim. Deram a Nero um álibi. Ele, em vez de assumir, não. Quem foi que fez isso? São aqueles lá que seguem a Jesus. São aqueles lá que pronunciam o nome de Deus. E aí começa, então, a brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Eu não vou passar aqui, há crianças, há mais jovens, há pessoas que não vão conseguir tolerar esse vídeo, mas procure quando chegar em casa, os leões devorando as pessoas, é por aí. Mas os estudiosos, eles afirmam que faltou madeira para se preparar, para se fazer, para se construir cruz. Tamanha era a quantidade de pessoas, de crentes, de homens e mulheres que seguiam e serviam a Jesus, que foram crucificados em Roma. Já deu para ter uma noção do clima que estava nesse lugar? Parece alguma batalha como alguma de hoje? Não, nem comparas. Hoje podemos falar de Jesus em qualquer lugar, pelo menos aqui no Brasil. Mas podemos falar, eu sei que tem gente que está dizendo assim, pensando assim, todo culto ele diz isso, mas é o que eu vejo, é o que eu me pego às vezes, numa oportunidade. Um dia desses eu cheguei no lugar, nunca tinha visto o irmão, nunca tinha visto a irmã. Você é o pastor André da Nova Vida do Colubandeu? Aí me deu uma vergonha, sabe por quê? Eu estava naquele lugar e eu não tinha falado ainda de Jesus. Misericórdia. Não, talvez eu tivesse pensado, não pela maldade, mas talvez eu tivesse pensado, aqui talvez não seja o lugar. Aonde não é o lugar de pregar o Evangelho? Meu Deus. Eu sei que eu também sempre digo isso, mas vou continuar a dizer até que a igreja entenda, até que isso fique gravado no meu peito, no meu coração. Somos discípulos de Jesus Cristo, representamos a sua igreja, estamos aqui para servir a Ele, não Ele a nós. Uma verdadeira chacina, um verdadeiro banho de sangue, e aí passam 2 anos, ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga ali fora profanada. Outra guerra, aí vem os zelotes, o povo que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, e rebelam-se contra Roma, que dominava Israel, e Roma então manda para lá o general Tito. Não, o bispo Tito não. O bispo Tito da Nova Vida é bonzinho. Mas esse general, para controlar aquele motim contrário ao governo,
aquela revolta, aquela rebelião, meu Deus, aprontou também. E 2 anos depois, ano 68, o Senado depõe contra o imperador Nero. E ele revoltado, e ele insatisfeito com a retirada dele do poder, ele tira a sua própria vida, ele se mata. Aí vem 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel se torna incontrolável. Então o general Tito, que havia assumido, cerca a cidade de Jerusalém. Ninguém pode mais entrar, ninguém pode mais sair. Aqui a gente entra na igreja a hora que quer, sai a hora que quer, sai para pregar a hora que quer, volta a hora que quer, se vamos, né? Porque talvez hajam bocas aqui que não se abram há muito tempo para falar de Jesus, mas esquece que para estarmos em Deus, um dia alguém teve ousadia, coragem e disposição de nos abençoar, e falaram para nós desse Jesus Cristo, e nós estamos perdendo as oportunidades. E quando todas as possibilidades de resistência haviam acabado, Tito invade Jerusalém. Mais uma prova contra os crentes. Destrói Jerusalém, arrasa o templo de Jerusalém, não fica pedra sobre pedra. E vai dizer também, mais uma vez, os historiadores, que passam milhares ao fio da espada. E promove aquilo que nós chamamos na história de a maior diáspora, ou seja, a maior dispersão dos judeus de todos os tempos. Desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu. Todo mundo aqui já deve ter visto um filme que mostra o Coliseu, pelo menos penso eu. Se não, vá para a internet, vá para o YouTube e vai entender o que foi, quem foi, por que existiram o Coliseu Romano. E numa festa de 100 dias de inauguração, olha que festa, 100 dias, festa nada, uma verdadeira batalha contra os crentes daquele lugar. Mais de 10 mil cristãos foram mortos, e foram mortos com requintes de crueldade. É o vídeo. Esse é o vídeo, mas eu não vou passar. Só vou dizer o que acontecia ali. Alguns eram amarrados, enrolados em peles de animais, eram jogados das arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfomeados comerem, devorarem as pessoas. Já dá para ter uma noção, né? De que filme é esse que eu estou falando? Uma verdadeira chacina contra 10 mil cristãos. Aí vem o ano 81, assume o governo de Roma Domiciano, chamado também de o segundo Nero. Não preciso nem explicar muito, né? O cara devia ser tão ruim quanto Nero. E mais uma vez, com a sua crueldade, ele persegue a igreja. Esse imperador vai ser o primeiro a rogar para si o título de Senhor e Deus. Ele disse assim: aqui ninguém mais fala de Deus. Jesus, não. Eu sou Deus. Igualzinho a alguns pastores. Eu falei pela manhã, eu vou falar de novo. Tem pastor que está achando que é o dono da igreja. Não aqui no Colobandê, mas aí fora tem pastor achando que é o dono da igreja. Tem pastor achando que é o dono da ovelha. Ele é o pastor da ovelha, ele só direciona, ele só caminha. A ovelha não é minha, a ovelha é de Deus. Tem diácono, tem líder que está achando que é o dono do ministério. Não é, filho. O ministério é de Deus. Nós não somos donos nem dos nossos talentos, nem dos nossos dons. Tudo é de Deus. Foi esse imperador que deportou o apóstolo João. Agora eu comecei a chegar na mensagem, mas eu precisava te explicar o cenário que João, o apóstolo, viveu. Então João, pastor da igreja em Éfeso,
é deportado, é enviado, é preso na ilha do Mar Egeu, chamado Ilha de Patmos. Vale destacar também aqui, importante, que nesse tempo todos os apóstolos de Cristo, todos que estavam com ele, todos eles já tinham sido mortos, da mesma forma que esses 10.000 cristãos, pelas viés do mártire, que é uma outra coisa que a igreja precisa começar e voltar a estudar e ouvir, para entender com mais precisão o que é cristianismo. Quanto homens e mulheres sofreram para que a palavra de Deus chegasse até aqui hoje, as nossas vidas. Quantas vidas foram ceifadas para que Jesus pudesse reinar aqui neste lugar. Mas não damos o devido valor às coisas de Deus. Tratamos Jesus de qualquer maneira e depois queremos nos assentar à mesa. Meu Deus! Queremos dizer que temos intimidade com o Pai. Como? Se não temos mais reverência, se não damos mais valor à família, se não cuidamos mais dos nossos, se não estamos preocupados com o legado que estamos deixando para as outras gerações, se estamos ao lado dos irmãos, alguns deles que estão aqui a morrer, prestes a morrer, e nada fazemos. Que igreja é essa? Que batalha é essa que dizemos que enfrentamos? A maior batalha que nós enfrentamos hoje não se compara com essas que nós citamos aqui. Uma batalha que está na nossa mente, uma batalha que está no nosso coração, uma batalha que nós mesmos criamos as muralhas e barreiras e não alcançamos e não vivemos o potencial, o amor em totalidade do que Deus tem para nós aqui nesta noite, igreja. João era o último representante então do colégio apostólico, e certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus. Alguém tenta calar sua voz hoje? Alguém no teu trabalho diz que você não pode falar de Jesus nos horários do seu intervalo? Muito poucos são os lugares. Talvez você não possa ligar o rádio numa rádio evangélica durante o seu trabalho, porque vai atrapalhar, não só por ser evangélica, mas qualquer música. Mas talvez haja um dono de uma empresa que diga assim: não quero essa música de crente aqui, não quero. Tudo bem, a gente entende e aceita. Da mesma forma que eu também não gosto de alguns estilos de música. Pronto, acabou. Mas o que temos feito diante das facilidades que temos nos dias de hoje? O quê? Só queremos entrar à casa do Senhor e cumprir sim o nosso compromisso semanal. Essa é a verdade. Domingo é dia do Senhor. Para muita gente é nada. Para muita gente que está aqui semana após semana não significa nada. Passa a semana toda, lê dezenas de livros, dezenas de sites, vai usar o computador para dezenas de coisas, mas não faz um estudo, não procura um vídeo, não procura crescer em conhecimento, não procura ver se o pastor está falando é verdade. E por isso há muita gente lá fora sofrendo na mão de lobos. Lobos não são pastores. Tentaram calar a voz do apóstolo, fechando todas as portas da terra. Mas eu creio num Deus que, quando todas as portas estão fechadas, que da mesma forma que Ele fez com João, Ele pode fazer conosco. Todas as portas podem até se fechar, mas Ele é um Deus que diz a sua palavra que Ele abre portas no momento que quer, na hora que quer, quando quiser. Basta uma palavra e vem a cura, e vem a restauração, e vem a verdadeira libertação, e vem a mudança de vida. Basta uma palavra. E pode ser que ela não se conclua aqui, mas comece aqui,
o seu milagre. E aí, num processo de mudança, e essa mudança é no nosso coração, é na nossa mente, é em nós, somente em nós vamos ficando cada dia mais adeptos, mais próximos, mais conhecedores desse Jesus Cristo. Isso é ser igreja. E vem esses homens tentando fechar as portas para João aqui na terra, e Deus abre a porta para ele no céu, e diz para ele assim: sobe para cá, sobe, João, sobe aqui. Será que você pode imaginar isso? Deus falando com você: sobe, sobe, Walter, sobe, Cláudio, sobe, Maria, sobe aqui, Ana, sobe para falar comigo. Não sou eu falando, é Deus dizendo: sobe aqui, filho meu, sobe aqui, filha minha, para falar comigo. Nós estamos falando de mesa, de ceia, de algo santo, de algo sobrenatural, de algo celestial. Talvez você não tenha parado para perceber que esses elementos que chegarão nos próximos minutos à sua mão, não é uma liturgia, não é apenas um simbolismo, não, é um pedido da tua parte ao Senhor. Ele precisa ser, se não é, aonde você olhe para esses elementos e diga assim: Pai, misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados, me muda, me molda, me prepara para viver uma eternidade nos céus. E esse dia vai chegar, e pode ser amanhã, pode ser hoje, nós não sabemos. Uma determinada irmã chegou para mim e disse assim: pastor, nem tão idosa ela é. Ela chegou para mim e falou assim: eu já estou preparada. Não está doente não está enferma não é idosa não, mas ela disse assim: pastor, eu estou preparada para a eternidade, eu estou preparada para conhecer o Pai, eu estou ansiosa, uma ansiedade de alegria, não de peso, eu estou ansiosa para estar com este Deus. Falei: louvado seja o Senhor, eu nunca tinha ouvido falar disso, eu nunca tinha sequer falado nisso. Parou para pensar a intimidade dessa mulher com Deus? Ele diz assim: sobe para cá, porque eu quero falar com você. O que eu quero mostrar a você não são as coisas que talvez vão acontecer na sua vida, não é isso não. Eu quero te mostrar as coisas que vão acontecer. Vocês entenderam quem é Deus? Com Ele não tem talvez, com Ele tem decreto, com Ele tem ordem. Ele sim pode decretar alguma coisa, Ele sim pode profetizar algo, Ele sim pode olhar nos nossos olhos e dizer: eu sou o teu Deus. E por isso eu digo: nós não, gente. Nós, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Somos ninguém diante desse Deus que é grandioso, poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é Deus. Mas tem pastor aí dizendo: é hoje que o teu emprego vai sair, é hoje que você vai comprar o seu carro, é amanhã que a tua casa vai chegar. Vai nada, tudo mentira. E por causa disso tem muita gente zombando do Evangelho, zombando das igrejas, zombando das denominações, zombando dos pastores. Mas até aí não estou criticando eles não, porque nós aprendemos isso. Mas chega um momento onde Deus começa a nos revelar quem Ele é, e esse momento é agora, é hoje. Se você assim quiser, eu não tenho que te obrigar. Você pode pegar tudo que eu estou falando e jogar fora no lixo, mas você pode sair daqui hoje dizendo assim: mas eu vou pesquisar o que esse pastor falou hoje, eu vou procurar saber se isso que ele está dizendo é verdade.
Eu vou procurar ver nos filmes e nos teólogos, nos doutores da lei, eu vou procurar entender se realmente o que ele está dizendo aconteceu. Até nas horas mais sombrias da igreja, nesse momento aqui, não hoje, nas facilidades que temos, não, nesse momento citado aqui, eu creio que Deus, Ele continua do trono. Nesse momento, Ele continuava a governar tudo que acontecia ali naquele lugar, na história do seu povo, eu não tenho dúvida disso. Aquele dia em que o Coliseu foi inaugurado, os historiadores vão dizer que era um domingo, era dia do Senhor. Quando Deus para falar com João, era domingo, era dia do Senhor, como hoje é também aqui. E quando João vê, quando ele para, esse versículo nós lemos, ele escuta por trás dele uma voz. Olha só, igreja, sabe essa voz? Não essa minha, que está a berrar aqui, mas essa que está falando contigo aí agora, porque comigo ele está aqui falando, o teu espírito. A palavra é faca para ir e para cá. Eu estou falando para ir, mas ele está falando aqui comigo. Eu não sei se você crê assim, mas esse é o Deus que eu creio. Aí João, ele escuta essa voz. Muitos lá fora vão dizer o que eu estou a dizer, coisa de maluco. Se os meus primos estiverem na internet agora, vão falar assim: André ficou doido. Nós somos doidos, ou deveríamos ser malucos por Jesus, essa é a verdade. Mas ele escuta por trás dele uma voz com som de trombetas, como eu já disse, dizendo: o que vedes, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Para João ele disse isso. Para você ele diz nesta noite outras coisas, em relação à sua vida pessoal. É isso que acontece quando uma palavra é ministrada. O que ele está a falar comigo é diferente do que ele está a falar com você, porque a sua vida é diferente da minha, os seus problemas são diferentes dos meus, as suas lutas são diferentes da minha. Mas eu tenho certeza que o Santo Espírito, ele visita aqui cada um, visita você, ele está a visitar, mas talvez alguns corações duros estão a examinar outras coisas, eloquência, oratória, teologia. Quando João se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, como nós aqui não vamos ver, mas nós vamos ouvir, nós vamos sentir, nós vamos entender que há uma mesa e que ele aqui está.